Deputado, permaneça aqui conosco, o Foca está no estúdio, vai interagir com a gente a partir de agora, pois não, Foca? Lucas, primeiro boa tarde aí ao deputado Geórgio Passos, agradeço a ele pela disponibilidade, mas já estamos aqui com o Júlio Figueira, que é o secretário de Planejamento, secretário especial de Planejamento e Inovação do Governo do Estado. Júlio, seja bem-vindo aqui na TV Atalaia, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a você, Foca, boa tarde a todos que nos acompanham, o deputado Geórgio que nos acompanha diretamente da Assembleia. Vamos lá, o meu querido Lucas, eu quero que você justamente passe aí para o Geórgio vamos inverter os papéis aqui, tá? O deputado Geórgio, pergunte a ele se ele tem uma pergunta a fazer ao secretário Júlio Figueira. A primeira pergunta vai ser de Geórgio. Deputado, inclusive o deputado está um pouco, até com pressa aqui, porque ele precisa participar das discussões da comissão, mas o Foca fez uma proposta aqui que eu achei excelente. Aliás, Foca, é uma excelente questão mesmo. Está no estúdio conosco agora o secretário Júlio Figueira, secretário de Planejamento, Orçamento, enfim, Inovação do Governo do Estado. O Foca propõe o seguinte, que o senhor faça, para essa entrevista que vai começar agora, a primeira pergunta ao secretário. Pois não, fica à vontade. Veja, sempre porque o governo busca essa solução mágica, empréstimos, Júlio. O governo vai bem financeiramente ou realmente estamos passando por um momento delicado nas nossas finanças? A secretária da Fazenda diz que estamos bem. Então, se estamos bem, justifica esses empréstimos e por que não detalhar, por exemplo, quais obras de infraestrutura serão executadas com 850 milhões de reais? Ou é porque ano que vem é ano de eleição e o governador Fábio quer colocar aí diversas ordens de serviço na rua? É o nosso questionamento. Obrigado, deputado. Segue com você, Foca, e com a palavra o secretário Júlio Figueira. Exatamente, você falou certo, viu, Lucas? Júlio Figueira, eu falei certo no início, mas agora acabei me equivocando. Seja bem-vindo, primeiro, mais uma vez, aqui na TV Atalaia. Obrigado. A resposta ao deputado Geórgio Passos. Bom, primeiro é preciso considerar a Foca, todos que nos acompanham. O governo do Estado está em absoluto equilíbrio fiscal, o que significa dizer que o Estado tem capacidade de fazer frente às suas obrigações. É preciso reconhecer que todo esse equilíbrio, todo esse trabalho que vem sendo realizado sob coordenação do governador Fábio, da nossa secretária da Fazenda, Sara, resultou no reconhecimento pela Secretaria do Tesouro Nacional de que Sergipe é um bom pagador, CAPAG-A. Para quem está nos assistindo, CAPAG-A significa dizer que o Estado tem capacidade de pagamento. Mas vamos fazer uma analogia para que quem está nos entendendo quem está nos acompanhando possa entender de forma muito clara. Nós temos uma poupança. Sim. Essa poupança rende lá um pouquinho de juros todos os meses. Essa poupança é o dinheiro da DESO ou não? É o dinheiro da DESO, sim, sobretudo o dinheiro da DESO, e o fato de que o Estado tem condições de fazer frente ao seu custeio, aos seus investimentos ano a ano. Esse recurso que tem lá, ele está disponível para o Estado, evidentemente, não poderia ser diferente, para fazer o pagamento das políticas públicas, da infraestrutura, de tudo aquilo que a população demanda e espera. E ele pode ser feito ano a ano. Só que se nós formos capazes de conseguir com que esse dinheiro renda e traga dividendos para o Estado, e ao lado disso, se nós formos capazes, nos valendo da capacidade de pagamento que o Estado tem, do reconhecimento que ele é um bom pagador, de atrair empréstimos a uma taxa de juros menor do que aquela que remunera a minha poupança, o caixa que eu tenho, ainda, se eu puder dilatar o início de pagamento, então vamos imaginar que eu comece a pagar só daqui a alguns anos, eu consigo acelerar investimento em projetos estruturantes. Então vamos lá. Vou dar um exemplo, sim, de maneira muito clara. Para deixar mastigado para todo mundo. Vamos imaginar que eu tenha, com o meu salário, condições de pagar o aluguel da minha casa. Eu consigo pagar o aluguel da minha casa. Mas, se eu conseguir atrair um financiamento bancário
numa parcela que eu consiga pagar, eu consigo fazer com que o sonho da casa própria se realize. Eu não tenho dinheiro para pagar a casa própria à vista. Eu não tenho. Sim. Mas eu acelero investimentos. Eu transformo o sonho da casa própria numa realidade. Então, veja, o governador Famitidieri anunciou que nos próximos anos nós teremos um pacote de investimento da ordem de 7 bilhões de reais. Se nós fôssemos depender da capacidade de pagamento ordinária do Estado, nós talvez demorássemos 15, 20 anos para ter um pacote de investimento de 7 bi. Entendi. Ora, se eu tenho poupança e a poupança me possibilita contrair crédito a um juros menor do que aquilo que eu tenho de remuneração, sim, e eu consigo antecipar o que eu faria em 20 anos, eu posso fazer em 5, quem ganha com isso? A população. Porque aquelas entregas tão essenciais para que a gente recupere a qualidade de vida, a inclusão social, o desenvolvimento econômico, que talvez demorassem 20 anos, eu vou conseguir fazer em 5. Quando o deputado Jorge levanta 2 aspectos, Foca, se me permite, talvez o deputado merecesse uma explicação muito breve. Primeiro, o deputado reivindica que no projeto de lei já fossem apresentadas as condições negociais. Mas sim, quem negocia um empréstimo é um banco. Pode ser um banco de fomento internacional, como é o BID, o Banco Mundial e tantos outros. Pode ser um banco nacional, como é o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. O que nós estamos tratando é de pedir ao Poder Legislativo que nos autorize a negociar. sim, Eu não tenho como trazer para cá, porque eu não consigo sentar com o Banco Mundial e com o BID, por exemplo, se eu não tiver uma sinalização prévia do Poder Legislativo de que nós estamos autorizados a negociar essa operação. De forma que, sim, esses dados têm que voltar ao Legislativo para que seja dado toda a explicação e o Legislativo confirme, então, essa autorização, operação a operação. Sim. E sobre a questão das obras propostas, o governador foi além. Não apenas o governador apresentou o seu pacote de planejamento estratégico de médio prazo para o 1,9 bi que está sendo solicitado. Ele apresentou para 4,9. Ele apresentou de 1,9 bi que se espera obter da Assembleia autorização para que a gente avance nessas operações, como apresentou 3 bi a mais, de forma a oferecer ao Poder Legislativo e a toda a sociedade uma visão de futuro. Qual é o Sergipe que nós estamos esperando construir? Vamos lá, Júlio. Eu acho que para as pessoas poderem entender, né, essa situação, a gente precisa deixar ela bem mastigada, bem explicada, exemplificada, né? A necessidade de contrair esse empréstimo. O senhor está dizendo, a sua versão é o seguinte, é que, deixa eu ver se eu entendi. Se eu entendi, quem está em casa realmente entendeu o porquê desse empréstimo. Vamos supor que eu tenha na minha conta 100 mil reais. Essa grana está me rendendo ali 15% ao ano de juros. E o senhor está me oferecendo, em forma de empréstimo, mais 100 mil reais com uma taxa de juros de 6%. Então, eu não mexo nessa grana que eu tenho no banco, contraio esse empréstimo com o senhor, pago 6%, sendo que eu estou tendo rendimento de 15% nessa grana que eu não mexi na minha conta. Então, ou seja, eu vou ter o poder de investimento dos 100 mil reais, vou manter minha grana na conta, como se fosse um colchão financeiro, e eu vou ter um rendimento de 9% ao ano. É basicamente isso ou não? É exatamente isso, com 2 componentes a mais. Primeiro, em regra, esses empréstimos têm carência para iniciar o pagamento. Então, além do que você falou, que é uma conta de entra mais do que sai, porque eu remunero a 15%
e pagarei 6, ainda tem o fato de que eu passarei 2, 3, 4, 5 anos, a depender da negociação do tempo de carência, sem pagar. Ah, entendi. Então quer dizer que eu pego 100 mil de você emprestado e só pago daqui a 5 anos? Sim, sim. É bom demais. Veja. Sabe quando a gente vê num anúncio do varejo, anúncio de varejo assim, compre aqui a sua televisão, só comece a pagar em outubro? Então, veja, é claro que para acelerar investimentos, qualquer estado, os maiores estados do país fazem isso, os países fazem isso, as nações fazem isso. Para acelerar investimento, é muito mais razoável que eu busque um empréstimo capaz de fazer em 4, em 5 ou em 10 anos aquilo que eu demoraria 30. Então, veja, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: o cidadão comum, se ele tivesse essas condições de juros, essa condição de empréstimo, esse colchão financeiro ali que ele não precisa mexer, ele com certeza ia contrair esse empréstimo. Então, o cidadão comum, estou tentando justamente exemplificar para as pessoas poderem entender. E esse colchão financeiro que a gente está falando é a grana da DESO, né, Júlio? É isso? Sobretudo a grana da DESO. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem um dinheirinho guardado, uma poupança, às vezes não faz consórcio de carro? Sim. E por que não compra com o dinheirinho que está guardado? Sabe por quê? Porque quem tem alguma capacidade de investimento guardado sabe que podem ocorrer imprevistos. Se o governador Fábio Mitidieri pegasse o dinheiro da DESO e colocasse num pacote de infraestrutura agora, mobilizasse esse recurso para a infraestrutura agora, tiraria do Estado a capacidade de reagir positivamente a qualquer imprevisto que aconteça. Nós vivenciamos, o Brasil, o mundo viveu o advento da Covid. Nós torcemos para que a gente nunca mais tenha que viver isso, para que a humanidade nunca mais viva isso. Mas vamos supor que nós tivéssemos que lidar com uma catástrofe climática, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Vamos dizer que nós tivéssemos que lidar com uma pandemia de saúde pública. Vamos supor apenas que tivéssemos que lidar com uma situação agravada por um componente nacional ou internacional de recessão econômica. Uma crise mesmo, veja, pesada. Uma crise. Nós estamos agora diante da iminência, toda a sociedade brasileira discutindo o tarifaço do Trump. E estamos a discutir o impacto que pode ter sobre a nossa economia, sobre o nosso emprego, sobre a nossa população. Você imagina enfrentar uma crise se você não tem solidez fiscal, equilíbrio e o mínimo de poupança? Quando alguns trazem o argumento de que o empréstimo possa ter uma finalidade eleitoreira, esse argumento não se sustenta, porque essa autorização que a Alesi poderá nos dar hoje habilita o Estado a iniciar as negociações. Essas negociações são de 1 a 2 anos. Eu acho que é ruim, veja, o governo do Estado mandar para a Assembleia a solicitação de um empréstimo é ruim politicamente para o governador. Politicamente. O senhor está fazendo aí, está dando uma explicação técnica do porquê, né, dos porquês, melhor dizendo, os motivos para contrair esses empréstimos. Do ponto de vista de popularidade, de aprovação política, o governador, né, sofre. Qualquer gestor vai sofrer pedindo empréstimo, e principalmente dessa magnitude, 2 bilhões de reais. Mas eu vou pedir licença aqui ao Júlio, daqui a pouco a gente volta com esse nosso bate-papo com o secretário de Planejamento do Governo do Estado. Vamos lá, Júlio. Eu vou trazer uma provocação aqui para essa entrevista nossa. O deputado Geórgio Passos falou há poucos instantes, disse que é o empréstimo eleitoreiro do governador Fábio Mitidieri. É eleitoreiro ou é necessário? Foca, com todo respeito ao deputado, esse é um argumento que não se sustenta. Por quê? Veja, nós temos a eleição no ano que vem. Se nós obtivermos e esperamos o apoio da maioria dos deputados, essa autorização
esses empréstimos começam a ser negociados pelo Estado e eles levam, em média, de 1 ano a 1 ano e meio para se concretizarem. O que significa dizer que, na melhor das hipóteses, a chancela, a autorização para que a gente comece a receber os dinheiros viria no final do próximo ano. Portanto, após as eleições, sem qualquer impacto objetivo na sua vida, na vida de quem está nos assistindo, da população. A grande questão, quando pensamos no eleitoreiro, é responder se nós queremos um governante, e não falo apenas do governador Fábio Mitidieri, isso se aplicaria a qualquer prefeito, qualquer governador, ao presidente da República, se nós queremos um governante que pensa apenas no presente, enxuga gelo e fica ali no custeio, ou se nós queremos alguém que tenha uma visão que olha para o futuro. O governador se elegeu prometendo fazer diferente, prometendo o novo. E o novo, neste caso, é ter o desprendimento, Foca. O governador Fábio Mitidieri está decidindo deixar 2 bilhões de reais na poupança. Que é o dinheiro da DESO. É em véspera, o dinheiro da DESO. Em véspera de ano eleitoral. Em véspera de ano eleitoral, o governador Fábio Mitidieri pega 2 bilhões de reais, deixa na poupança para garantir a solidez fiscal do Estado. Então o senhor está querendo dizer que, se fosse um projeto eleitoreiro, o governador ia torrar esse dinheiro da DESO? Isso é o que a história nos mostra. Que governantes pautados pelo interesse eleitoral torram tudo o que podem para fazer entregas atabalhoadas e garantir a popularidade no eleitoral. O governador, você falava de uma pauta impopular. Sim. O governador, quando numa véspera de ano eleitoral, faz um envio para a Assembleia Legislativa de um projeto que traz a discussão do Sergipe que nós queremos para as próximas gerações, antecipando investimentos de 20 anos para que sejam feitos em 5, ele demonstra uma postura de estadista. Porque, veja, como ele próprio diz... é um projeto impopular, isso é verdade. O governador manda um pedido de empréstimo para a Assembleia em um ano pré-eleitoral, então é impopular. Então, qual é a razão para ele mandar esse projeto? É para justamente ter esse equilíbrio de investimentos nos próximos anos? A razão, Foca, é o compromisso público. Alguém tem que fazer. Porque se as gestões... a gestão é de 4 anos. Primeiro ano está entrando. Segundo ano tem eleição do município ou do estado. Terceiro ano é um ano de entrega. 4º ano tem outra eleição. Se o governante que não tem compromisso, não coloca na pauta que é preciso planejar o futuro, a gente fica vivendo de eleição em eleição. Então, na minha opinião, o que o governador Fábio demonstra é um extremo compromisso público com o Estado e com o futuro do nosso Estado. Muito obrigado, Júlio Filgueira, secretário de Planejamento. Muito obrigado, Foca. Especial Planejamento, né, Inovação do Governo do Estado. Muito obrigado a você pelo carinho da amizade, o carinho da audiência. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso Atalaia Mais.